Essa é uma história que, olha, parece coisa de filme. É a história de uma casa de fazenda com 200 anos, lá no Brasil, que teve que ser movida inteirinha, peça por peça, para não sumir do mapa. É uma jornada e tanto. Vamos lá. Pois é, essa aí é a Fazenda Cavaco. Pensa numa construção que viu de tudo. A formação do país, conflitos super violentos, viu gerações de famílias nascerem e crescerem ali. Só que o maior desafio dela apareceu só no século XXI, quando o tal do progresso ameaçou literalmente afogar a fazenda. E a solução? Bom, foi uma mistura de engenharia de ponta com um amor gigantesco pela história. Mas para a gente entender por que essa casa é tão, mas tão importante, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o comecinho do século XIX, para uma fronteira bem selvagem e perigosa do Brasil. Olha só que documento. Isso aí é um trecho da Carta Régia de Dom João VI. Em 1808, ele basicamente declarou guerra aos povos botocudos, que eram os donos da terra ali na região do Rio Doce. Era um decreto que, na prática, incentivava a colonização na marra, oferecendo terras em troca do povoamento de um território considerado hostil. E foi bem nesse contexto, sabe, nesse cenário de conflito, que um nobre português chamado Joaquim Cavaco apareceu por lá. Ele veio com essa promessa de ganhar terras e com a missão de colonizar. Então ele se meteu nesses sertões para construir a vida da família dele, deixar um legado. Mas a verdade é que ele não estava construindo só uma casa. Era quase um posto avançado da coroa portuguesa no meio do nada. E a casa que ele ergueu é o puro suco do estilo fazenda mineira. A técnica de construção é genial, sério. Primeiro, eles montavam toda a estrutura de madeira como se fosse uma gaiola mesmo. Depois, só depois, eles preenchiam os espaços com adobe ou pau a pique. O mais legal disso é que a casa conseguia se adaptar ao terreno, sabe? Não precisava planear tudo antes. Super inteligente. E essas imagens aqui mostram isso muito bem. A força e a beleza desse estilo. Dá uma olhada no trabalho da madeira, nesses pilares, nos guarda-corpos. E as telhas, de barro moldadas uma a uma à mão. Cada coisinha ali foi pensada para durar, para aguentar o tempo e o clima, usando os materiais que a própria natureza dava. Só que aquele sonho do Joaquim Cavaco de construir um legado acabou em tragédia. No meio daquela guerra que a própria coroa incentivou, a fazenda foi atacada e a família inteira dele foi morta. A casa, que mal tinha sido terminada, virou ali um monumento silencioso, um símbolo desse choque brutal de culturas que marcou demais aquela época. Bom, o tempo passou, anos e anos, e a casa ficou lá, resistindo. Até que finalmente uma nova família, a família Andrade, chegou. E eles deram uma nova vida para aquelas paredes, sabe? Continuaram a história da fazenda, mas agora com uma cultura de autossuficiência total. Com os Andrades no comando, a Fazenda Cavaco virou um mundo à parte, um verdadeiro microcosmo. Eles criaram um sistema super engenhoso que fazia a fazenda ser praticamente autossuficiente. Era impressionante. Tudo, mas tudo mesmo que eles precisavam era produzido ali. E essa imagem aqui, ela mostra o coração pulsante dessa independência toda, o moinho de água, pura tecnologia da época. Eles usavam a força de um riacho que passava ali perto para moer um milho que eles mesmos colhiam. E com isso, garantiam um alimento para a família e para os animais. Era a engenhosidade humana em total sintonia com a natureza. Que tal a gente entrar um pouco na casa agora? Vamos fazer um tour rápido para sentir como era a vida ali dentro antes de toda essa história maluca de mudança começar. Essa aqui era a sala principal, o coração da casa, né? Um espaço bem grande onde a família se juntava, comia, conversava, contava histórias. Dá para imaginar o tanto de memória que essas paredes de barro e esse chão de madeira guardam. E olha essa escada, feita de madeira maciça, uma peça robusta. Ela não estava ali só para subir e descer, não. Era uma verdadeira obra de arte que mostrava todo o talento dos construtores originais. Ela conectava a área social da casa com os quartos, a parte mais íntima. Agora para um pouco e olha para cima. Olha esse detalhe no teto. É um forro trançado, tipo uma esteira, provavelmente de bambu ou taquara. Isso mostra um cuidado com a beleza com a estética, que é incrível. Mesmo numa casa de fazenda que tinha que ser forte, funcional, eles fizeram questão de colocar arte e elegância. E assim, por quase 200 anos, a Fazenda Cavaco resistiu a tudo. Mas aí chegou o século XXI, e com ele, uma ameaça completamente nova.
Uma ameaça que nem as paredes mais grossas de adobe conseguiriam segurar. O que aconteceu foi o seguinte: planejaram construir uma nova barragem hidrelétrica na região, a PCH Jacaré. Era o progresso chegando, né? Energia para todo mundo. Só que tinha um problema gigantesco. O lago que a barragem ia formar ia simplesmente inundar tudo, e a fazenda histórica estava bem no meio do caminho. Então, o dilema estava posto, e era um dilema bem cruel. Opção 1. Deixar a barragem ser construída e a história da fazenda ser literalmente afogada em nome do progresso. Opção 2. Encontrar um jeito de salvar esse patrimônio. A grande pergunta era essa: como é que a gente faz o futuro e o passado conversarem sem que um destrua o outro? Aí juntou todo mundo, a comunidade, os historiadores, a empresa responsável pela hidrelétrica, e eles chegaram numa encruzilhada. E a decisão que eles tomaram, nossa, foi uma das coisas mais audaciosas que se pode imaginar. A solução não foi desviar o rio, não foi construir um muro gigante. A solução foi mover a casa. Isso mesmo, desmontar a fazenda Cavaco inteira, cada viga, cada adobe, cada telha, e reconstruí-la em um novo local seguro. Mas calma, isso não foi uma coisa de um dia para o outro. Foi uma saga, uma jornada de mais de 10 anos. Tudo começou em 2007, quando a fazenda foi tombada como patrimônio da cidade. Depois vieram anos de estudos. Em 2015 começou o trabalho de formiguinha, desmontar tudo e catalogar cada pedacinho. E finalmente, em 2018, a fazenda foi inaugurada no seu novo endereço. E depois dessa jornada toda, essa odisseia, o resultado é a prova viva do que acontece quando uma comunidade decide que a sua memória vale a pena ser defendida. E aqui está ela, hoje, linda, imponente, reconstruída bem na entrada da cidade de Dores de Ganhães. E o mais legal, a Fazenda Cavaco não é mais só uma casa antiga. Ela renasceu como um centro cultural. Ou seja, ela voltou para a comunidade não como uma peça de museu intocável, mas como um lugar vivo, para todo mundo usar. Quando a gente olha para ela hoje, a gente não vê só madeira e barro. A gente vê uma ponte que nos conecta com um passado complexo, às vezes nobre, às vezes turbulento. É um símbolo da força de uma comunidade e a prova definitiva de que a história não precisa ser um peso que impede o futuro. Pelo contrário, ela pode ser o alicerce para a gente construir esse futuro. No fim das contas, a saga da Fazenda Cavaco deixa uma reflexão muito forte pra gente. Ela só foi salva porque um grupo de pessoas olhou para ela e decidiu que seu valor era incalculável. Isso faz a gente pensar: e na nossa história? Quais são as partes da nossa cultura, dos nossos lugares que valem essa mesma luta? As partes que a gente vai se esforçar para preservar para as próximas gerações? A resposta que a gente der para essa pergunta, no fundo, diz muito sobre quem a gente é.